Animações são divertidas por boa parte dos episódios. O problema é que mesmo assim, alguns episódios conseguem ser tão sombrios e tristes que alguma lágrima pode cair. Seja por causa do apego que temos aos personagens, ou só algum sentimento de vazio deixado pelo episódio. Mas daí chegamos nos episódios emocionantes, que ao meu ver marcaram uma geração e sempre vão ser lembrados como episódios que fizeram muitas pessoas chorarem em um desenho infantil. E é sobre isso que vamos falar hoje, os episódios mais tristes das animações. E esse vídeo contém spoilers, então fique esperto. Uma batalha épica final, apenas um show. Eu nem sei o que começar falando desse episódio. Ele é triste. Olha, me escutem, apenas um show nunca foi o desenho mais emotivo como Steven Universe. Eu sempre tive a impressão que ele era feito só pra ser engraçado, e apesar disso, eu estaria mentindo se falasse que esse desenho não criou uma identidade gigantesca por isso. Eu nunca esperaria chorar em um desenho como esse. Mas caramba, como eu fui surpreendido. Alguns vão dizer que eu só chorei porque aqui foi o episódio final, mas com certeza não é isso. Nós tivemos durante a temporada toda uma construção de história sobre a batalha do Pyrolito contra o Antipyrolito. O Pyrolito sendo o personagem mais meigo e esquisito do desenho pelas últimas 7 temporadas. E mesmo assim, ele é um dos personagens mais engraçados do desenho, tendo diversas cenas hilárias. Acontece que com o tempo, cada personagem teve o seu desenvolvimento. O Mordecai parou só de ligar para namorar com a CJ ou a Margaret e virou uma pessoa melhor. O Rigby resolveu todos os seus problemas com seu pai e se formou no ensino médio. O Fantasmão tem todo esse lance com a série. O Musculoso começou a respeitar o Mordecai e o Rigby, além de seu casamento com a Starla. E o Saltitão conseguiu superar o seu passado ao falar seu nome verdadeiro. Mas mesmo assim, o Pyrolito só não tinha nada. Eu sempre vi ele como um personagem secundário. Até a última temporada chegar e, meu Deus, esse cara vira um deus. Descobrimos que o personagem mais idiota da série é na verdade um deus, que a origem toda é sobre a felicidade e perfeição do universo. Acontece que para toda essa perfeição existir, alguém tinha que criar algo que equilibrasse um universo novo. Assim, o Antipyrolito foi criado. A série faz a gente passar por dezenas e dezenas de episódios de treinamento do Pyrolito e dele descobrindo mais sobre seu passado, o seu planeta e memórias da infância, e como ele veio à Terra por um asteroide. No fim das contas, chegamos para a batalha final do Pyrolito contra sua versão do mal. A ideia é que toda vez que eles se encontrassem, o universo seria reiniciado. E isso aconteceu, mas depois do Mordecai e o Rigby conseguirem superar esse loop, o Pyrolito se acalma e percebe que todo esse tempo o universo só era reiniciado porque ele ficava com raiva. Quando ele se acalma, ele de maneira minuciosa pega o seu irmão, o segura e leva ao sol, assim acabando com a vida de ambos. O Anti até por um momento conseguiu ficar calmo antes de morrer. O Pyrolito recebeu muito destaque nesse episódio final e ver a sua morte é realmente algo emocionante. Por outro lado, eles vão de coração partido à Terra, e embora eles estivessem sérios e felizes, tinha algo que incomodava na gangue. Nesse momento, a série nos deixa pensando sobre isso e mostra o amadurecimento de cada personagem ao longo de 25 anos. O Rigby teve uma vida ótima com a Eileen, o Mordecai se achou na vida como pintor, o Musculoso agora tem tempo para se dedicar e cuidar da sua vida com a Starla, e o Saltitão, o mesmo de sempre, continua incrível. Ao final disso, temos um encontro 25 anos depois, em uma cena que até hoje muita gente chora, depois desse encontro final do Mordecai e do Rigby. E cara, esse riso do Pyrolito no final é algo incrível também. Steven Universe, é isso, acabou. Por muito tempo, dois personagens tiveram uma relação estranha entre si, Greg e Pérola. Eles sempre tiveram uma relação meio estranha, de um olhando esquisito pro outro, ou da Pérola julgando o Greg por nada, mas a gente nunca entendia o porquê. Aquilo só existia. Então chegou esse episódio e a gente finalmente entenderia o porquê. O episódio começa com o Steven e o Greg empolgados procurando algum jeito de gastar os milhões de reais que eles tinham ganhado. Mas como eles fariam isso? As ideias estavam sendo citadas até que eles chegaram no nome perfeito em Power City. Só que a Pérola também vai. Isso confundiu ambos na hora, porque diabos o Steven tentou chamar as duas pessoas que menos se falavam durante a obra. Até a relação da Pérola com a Ametista era melhor nas primeiras temporadas. Mas daí os dois tinham que aceitar para alegrar o Steven, então fizeram isso. E aqui vemos uma coisa. Estava todo mundo feliz, o Greg e o Steven estavam se divertindo pra caramba, mas na hora que ele chama a Pérola pra dançar junto, a coisa não acabou muito bem. A Pérola sai bem na hora que o Greg ia se divertir com ela e a gente começa a se questionar o porquê ela fez isso. Algo era tão grande assim entre os dois. E bem, algumas memórias do passado e o flashbacks começam a passar pela cabeça da Pérola, então a gente ficou se perguntando o que ia acontecer. E bem,
O episódio nos surpreende com a música, isso acabou. E a gente consegue ver muito bem a frustração da Pérola aqui. Vemos todos os desabafos e história da Pérola e é triste. A pessoa que sempre esteve ao seu lado, a Rose, que ela confiava muito e queria muito ficar com ela, que tirou a Pérola do ciclo eterno triste que ela vivia, não deu atenção a ela no momento que ela mais precisou e quando percebeu o quanto a Rose era incrível e queria ficar com ela. No outro lado, ela aceitou ficar com um simples humano que não tinha nada demais. O que o Greg tinha que a Pérola não. A Pérola simplesmente não conseguia desfixar a imagem do Greg, alguém que não deixou ela ficar com a Rose. No fim, ela ainda teve que cuidar de um filho da Rose que nem sequer era culpa dela, mas isso ainda lembrava ela muito da Rose, e tiveram uma consequência de toda aquela relação. Isso foi muito triste na hora, você percebe todo o sofrimento da Pérola. Por muitas vezes no passado, você vivia a personagem sendo chata, mas aqui ela tinha toda a razão. Pelo menos a gente teve um final feliz aqui. O Greg acabou ouvindo tudo e vê que era um empecilho pra Pérola. O Steven, como ser perfeito que é, faz os dois conversarem entre si e percebem que eles tinham muito em comum na música, resolvendo assim suas diferenças e dançando juntos no fim. Isso aqui foi incrível. Hora de aventura. Simon e Marcy. Come along with me. Ok, isso daqui não foi nos melhores momentos. Hora de Aventura foi tipo o desenho da Cartoon Network. Mesmo com episódios questionáveis no início, a obra conseguiu se manter e construir um final muito feliz. É só ouvir relatos de pessoas que ouviram a obra e você percebe como em todos os casos, as pessoas que prosseguiram até o fim, toda essa obra significou muito pra elas e fazem parte de quem as pessoas são hoje. Eu acho que um dos principais motivos disso é o Rei Gelado. Ele não tem culpa nenhuma de estar onde está. E isso é triste. Pra quem não sabe, há muito tempo atrás teve uma guerra que fez a Terra de Uz ser quem ela é. Acontece que muitas pessoas morreram na explosão da bomba, mas nesse caminho, Simon Petrikov achou uma suposta coroa que dava poderes a ele, mas ele percebeu com o tempo que aquilo estava deixando louco. Acontece que ele não tinha escolha, em um mundo de vida ou morte, tinha situações que ele precisava usá-la, até que esse episódio chegou. Eu gosto de considerar que ele é uma continuação do episódio I Remember You, onde o Rei Gelado vai atrás da Marceline e descobrimos que os dois tinham alguma coisa no passado, mas o que será que era? No fim, temos um leve flashback dando um mistério do que rolou pra esses dois. Isso ficaria escondido até o episódio Simon e Marcy uma temporada depois. Aqui temos o cinema absoluto de uma das maiores obras de tristeza da história. Basicamente, há muito tempo atrás, o mundo estava muito perdido. Poucas pessoas eram sobreviventes, dentre elas Marcy e Simon. O problema é que eles estavam desesperados procurando por recursos. É muito estranho ver como eles estão perdidos aqui. Dá uma sensação de mal-estar ver que não tem ninguém pra ajudar eles. Quando Simon se transforma pela primeira vez no episódio, meu Deus, ele só tem 11 minutos aqui, mas eles conseguem passar muito bem a preocupação da Marceline com Simon. Vale lembrar que a Marcy ainda não era um vampiro. O episódio passa uma sensação de pena da Marceline porque nós já sabemos o fim da história. É um medo muito grande cada cena que o Simon toca nessa coroa, tendo diálogos realmente tristes como: Simon, prometa que você nunca mais vai fazer isso, ou você está me assustando. Vale ressaltar a pena que dá da Marceline. Ela é uma garota de 7 anos e tem que arrumar algum jeito de cuidar desse velho em um futuro pós-apocalíptico. O pior é que o Simon é uma pessoa muito legal e foi muito importante pra Marceline ter ele. Nos momentos em que os dois não estão seguros, ele se preocupa com a Marcy e faz coisas divertidas, realmente cuidando da sanidade dela. E infelizmente nós chegamos no fim dessa saga. Uma situação realmente complicada acontece e ele chega em uma rua sem saída. O Simon prende a Marcy em um carro e promete que vai protegê-la, tendo que usar a coroa pra isso. Mas, ao usá-la, a Marceline fica desesperada. Ela tinha que fazer alguma coisa, mas era tarde demais. Ele fez. E apesar de ter protegido a Marceline, ele se transformou em Rei Gelado totalmente. Ele até consegue sair da forma e dar um último abraço na Marceline. Mas uma vez tendo feito essa transformação completa, agora saberemos que o Simon que a gente conhece nunca mais seria o mesmo. The Last Day of the Summer, Phineas e Ferb. Esse aqui é diferente. O final aqui é feliz, mas ele significa tanto pra gente. Phineas e Ferb é um desenho que repetiu muitas vezes a mesma fórmula, e mesmo dando algo entre elas algumas vezes, o show nunca mostrou o lado sentimental de cada personagem, e isso é algo proposital. O desenho tenta fazer que muitas pessoas se identificam com quem o Phineas ou o Ferb são na infância, duas pessoas muito criativas, e não quer deixar eles mais específicos. Isso é a beleza do show inteiro. Você consegue amar tanto os personagens aqui porque eles são simples. Acontece que no último episódio é diferente. Eles tentam realmente olhar para cada personagem de uma maneira mais cuidadosa e dar atenção maior a eles. No fim das contas, o show nunca foi sobre o Phineas e Ferb, mas sim sobre a Candace e o Doofenshmirtz Smith. Os dois personagens que, mesmo sendo diferentes, são na verdade muito parecidos, fixando um objetivo na cabeça e fazendo tudo para acabar com eles no fim das contas. A Candace
Candace querendo dedurar os irmãos e o Doofenshmirtz querendo fazer o mal. Mas na tentativa em focar em fazer isso, eles no fim acabaram perdendo aquilo que eles mais se importavam. A Candace nunca aproveitou o tempo de verdade no verão e o Smith nunca teve o que ele realmente queria, o amor da sua filha. Nesse final eles conseguem isso, o que nos leva a uma bonita reflexão do Phineas, falando que no fim, a coisa que eles mais ficaram felizes durante o verão foram as lembranças que eles construíram ao longo do caminho. Eu achei essa mensagem muito bonitinha porque o show é sobre isso. Phineas e Ferb, mesmo com uma fórmula simples, conseguiu fazer um desenho muito bom, e eu espero que eles não estraguem tudo no reboot da série. Eu quero muita coisa boa vindo disso, porque eles têm potencial. Um conto de dois Stans, Gravity Falls. Eu admito, esse não é o episódio mais triste no geral, mas caramba, eu adoro esses dois personagens e odeio ver eles brigando, então deixa eu dar uma desabafada. A internet já tinha sido quebrada ao máximo com o último episódio e aqui não poderia ser diferente. Um conto de dois Stans conta como os Stans foram de melhores amigos para o ódio mútuo. Esses dois eram um completo oposto um do outro, mas mesmo assim conseguiam se dar super bem. Era uma relação onde um completava o outro. Apesar disso, eles tiveram caminhos diferentes. Um seria um gênio que provavelmente iria para uma faculdade perfeita depois do ensino médio, e outro teria que tentar a vida de outra maneira. Vemos isso pelo projeto da Feira de Ciências do Stanford no ensino médio. Estava tudo perfeito para ele, e era uma equipe do exterior que iria avaliar, enquanto Stanley era algo complicado. Quando eles percebem isso, uma conversa não muito boa entre os dois acontece. O Stanford queria seguir o seu futuro brilhante, o Stanley queria ficar do lado do seu irmão e ir em viagens no barco que os dois estavam construindo. O Stanley fica triste pensando na possibilidade de não ver mais o seu irmão, então em uma noite ele vai até aquele objeto que tinha todo sucesso, que dava todo sucesso ao Ford, e dá uma desabafada com ele. Mas bem, de uma maneira triste, ele sem querer acaba quebrando seu projeto depois de socar a mesa, fazendo seu irmão falhar no teste. Aquilo foi o fim dos tempos para o Ford, e ao descobrir que seu irmão destruiu tudo, ele enlouquece. O Stanley tenta explicar que foi sem querer, mas o Ford não aceita. Era óbvio na cabeça dele que o seu irmão fez tudo para ferrar com a sua vida. Isso leva ao clímax do episódio, com Stanley sendo expulso de casa, tendo que ouvir as piores coisas do seu pai. Ele acabou com o futuro da família. No fim das contas, cada um se virou do seu jeito. O Stanley se ferrou e o Ford conseguiu se recuperar e decidiu estudar as esquisitices de Gravity Falls. Mas bem, o Bill Cipher apareceu e começou a controlar a sua mente, o que o levou a apelar para a única pessoa que ele podia confiar, o seu irmão. Os dois se encontram no pior dos momentos, mas eles se desentendem. O Ford pede para o Stanley vazar dali com seu diário, o que bem, não dá muito certo. Uma briga acontece e o Stan ativa o portal, assim levando Ford para passar a sua vida em outra dimensão por eras. Isso é muito triste, você vê que eles se importavam muito um pelo outro, mas acabaram brigando. Anos depois, o Stanley passaria toda a sua vida em busca de trazer o seu irmão, mas na volta, eles acabam tendo uma nova briga, o que sabe, é triste. Oh, hey! Fim do vídeo aqui. Esse vídeo foi mais triste de fazer, mas eu fico muito agradecido por você me ouvir até aqui. No fim, obrigado membros por serem incríveis, seu agradecimento especial ao Eduardo Moraes, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!